Bom, pessoal, vamos conversar hoje aqui sobre um tema aqui importante, que é a parte de telefonia celular. Realmente foi uma tecnologia que pegou e mudou o conceito de nós vivermos. Então, praticamente hoje você faz tudo baseado em cima do celular, né? Mas, indiferente qual tecnologia, nós percebemos que o ser humano ele usa os processos de comunicação, indiferente qual tecnologia, para transmitir a informação. A transmissão de informação para uma sociedade é extremamente importante para o seu desenvolvimento. Se isso não acontece, praticamente fica mais difícil para essa sociedade tomar as suas devidas decisões e fazer todo o processo de negociação, todo o processo de educação, todo o processo de troca de experiências. Então é através da comunicação que nós conseguimos evoluir consideravelmente. Bom, então, sabendo que a informação é extremamente importante, a gente vê nessas duas figuras aqui exemplos, né, de uma torre ali romana, onde o pessoal de Roma lá, principalmente a parte militar deles, trocavam todas as informações através de espelhos, né? Então, com o brilho dos espelhos, né? E mediante que tenha visada direta, que eu consiga enxergar uma torre consegue enxergar a outra através de reflexo no espelho referente ao Sol, eu conseguia transmitir todas as informações com uma velocidade muito grande comparada a se fosse na época um mensageiro a cavalo levasse essa tal informação, né? Então eles, de fato, eles tinham um sistema bem moderno na época, né, na parte de comunicação. A única crítica é nos dias nublados que essas torres elas não funcionam, não funcionariam, né? Mas você veja que ideia interessante e como estrategicamente no ponto de vista militar, com grande velocidade, eles conseguiam transmitir informações. Com o passar do tempo, os franceses, na sua foto que você vê à sua direita, eles usavam uma espécie de pás, uma torre, enfim, com uma espécie de pás ali, e mediante a posição daquelas pás, passaria uma determinada informação, né? Então, praticamente o conceito é idêntico aos romanos, tá certo? Mas a grande vantagem é que funciona em dias nublados, tá? Enfim, não deixa, tanto o primeiro exemplo como o segundo exemplo, não deixam de ser redes, né, de transmissão, tá? Com a sua devida codificação, um através de luz, outro através de posições mecânicas, codificar e transmitir com grande velocidade as informações. Então, continuando aqui, eu deixo essa tela para vocês poderem analisar, porque o nosso foco aqui é na parte de radiofrequência, né? Então, quando nós falamos em celular, e pelo que a gente já estudou no nosso curso, tá? Tudo baseado em RF. Aqui mostra a atribuição de faixas de frequência no Brasil e você pode perceber que todo o espectro de frequência está alocado, né? Tudo bem que talvez você não consiga ver essa imagem com uma resolução adequada, mas se você pegar esse título de atribuição de faixas de frequência no Brasil, você vai perceber, né? Você vai perceber que não tem espaço para transmitir mais nada, está tudo alocado. Portanto, é uma área que largura de banda e espectro é algo extremamente precioso, tá? Nos dias atuais. Por quê? Porque a usabilidade disso está sendo muito intensa, tá? Então, pela sua escassez, tá? Torna-se um negócio extremamente caro. E outra coisa que também é importante, né? Evidentemente, por motivo dessa escassez, novas tecnologias como rádios cognitivos, né? Eles conseguem, com uma determinada inteligência, alocar automaticamente no espectro, né? Então eles conseguem localizar brechas
em áreas que não transmitem, eles transmitem ali. Mas isso aí é um outro tópico da aula, mas para vocês terem a visão da grande preocupação que atualmente nós temos na ocupação espectral. Né? Bom, continuando aqui, então na parte de telefonia celular, algumas coisas são interessantes a serem colocadas. Primeiramente, né, as pessoas, né, estão em busca de serviços mais sofisticados e um estilo de vida mais online. Então, isso já é fato. Então, você pode perceber, todos nós, a nossa geração que está agora, ela é totalmente online. Né? A antiga geração tornou-se online. Então, dificilmente você encontra uma pessoa que não tem um celular. Antigamente era o contrário, né? Você tinha que procurar alguém que tinha um celular e ainda se falou assim, nossa, deixa eu ver isso aqui. Eu nunca vi um celular, então era um negócio que chamava atenção. Hoje em dia, celular é um negócio que ficou extremamente banal, tá? E a vinda desses equipamentos, de fato, deixou a gente bastante online, né? E a comunicação deve ser rápida, inteligível e eficiente. Então, se esses equipamentos não conseguem fazer uma comunicação inteligível e eficiente, não faz sentido ter, tá? E percebe-se também que a telefonia está crescendo muito, né? Hoje em dia, em uma residência, todos têm um celular, né? Mesmo sendo da mesma família. Antigamente, se você deslocar no tempo, tinha um celular para casa. Hoje, qualquer um tem um celular, até criança tem celular, tá certo? Então, nessa situação, então você vai perceber algumas coisas, né? Como o número de transmissão de dados ou voz que conseguimos enviar pelo ar em todo o mundo dobra a cada 30 meses. E aí nós vamos perceber outro detalhe, né? A quantidade de informação que está sendo enviada. Pois isso aí é um outro tema que a gente vai abordar, né? Com problemas de quantidade de informação, né? E para a localização de uma pessoa, normalmente telefonamos para o celular. Então é um hábito, né, que está ocorrendo agora. Ninguém mais telefona para telefone fixo. O telefone fixo ficou de caráter empresarial, tá? Perfeito? Mas em uma residência você ter telefone fixo mediante os planos que são dados para nós, não faz mais sentido, né? Por exemplo, operadoras de celular, existem planos que você pode falar ilimitado no canal de áudio. Então, por que eu teria um telefone fixo em casa, né? Se eu consigo resolver tudo do meu celular, que é o meu telefone super particular, entendeu? E aí, então, com isso, né, com o barateamento das ligações, a tendência é o telefone fixo residencial é diminuir cada vez mais. E projetos mais audaciosos, como cidades inteligentes, internet das coisas, têm grandes possibilidades de utilizar a rede de telefonia móvel para comunicação, né? Então, nós vamos perceber isto também, a entrada de cidades inteligentes, né? Por exemplo, na China, fazendo os últimos estudos aqui, existem 500 projetos de cidade inteligente e tudo isso eu preciso fazer comunicação com alguma estação radiobase para que eu consiga remotamente gerenciar essa casa ou, por exemplo, à medida que eu vou chegar em casa, ela me percebe e vai tomando as devidas decisões. Em resumo, através de sistemas cabeados não é possível e também não faz sentido, né, você fazer cidades inteligentes, né? Então, nós caímos novamente no auxílio da telefonia celular para conectar esses dispositivos. A mesma coisa também a internet das coisas. A internet das coisas ela está extremamente relacionada com cidades inteligentes, porque as coisas que estão dentro dessas cidades, elas vão se comunicar, né, através de processos entre elas, que é machine to machine, ou através de servidores que estão em nuvem, né, que aí poderia fazer, por exemplo, uma comunicação machine to human, né, onde você pode uma máquina se comunicar com um humano, que é o que acontece bastante, e aí você tomar as devidas decisões.
enfim. Mas em diferentes desses exemplos que foram citados até agora, tá? Em diferentes desses exemplos que foram citados até agora, nós precisamos de uma rede de radiofrequência e a telefonia celular é a mais interessante que tem no momento. Bom, então vamos pegar alguns conceitos importantes, tá certo? Pela agência, vamos ler aqui que isso aqui é legal. Na Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, como é que ela define o sistema celular, tá? No caso aqui, ó, serviço móvel celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicação com técnica celular, interconectado à rede pública de telecomunicações e acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou veiculáveis de uso individual, tá? Então é assim que se define, né, indiferente que geração você está usando, se é 1G, 2G, 4G, 5G, tá? É isso, tá? Então, serviço móvel celular é essa definição que a Anatel nos fornece. Aqui nós podemos perceber esse cidadão chamado Martin Cooper, tá? Esse foi o engenheiro que ele consegue fazer um telefone celular, então tá aí a foto dele. É interessante a gente conhecer o pessoal que desenvolve isso, né? Porque é um marco histórico que realmente revolucionou o mundo a utilização desses dispositivos, tá? Então aqui pelo texto, a história da telefonia móvel celular teve início nos anos 40, principalmente a partir do desenvolvimento da comunicação via rádio dos Estados Unidos. Então, isso quer dizer o seguinte, que nos anos 40 existia uma proposta de rádio assim para esse tipo de comunicação, mas era usado, por exemplo, na polícia, né? Na polícia de lá deles dos Estados Unidos. Só que quando uma viatura ela usava o canal, praticamente ocupava o espectro por completo, é o que tinha no momento, tá? Enquanto isso, as outras viaturas não podiam utilizar o recurso, né? Então só poderia usar o recurso enquanto só poderia usar o recurso quando a outra liberasse. Bom, se você for perceber, isso não é viável, tá certo? Então, mas era o que eles faziam nessa época. Mas a partir dos anos 60, eles mudam o conceito que vai ser explicado agora, que é o conceito celular, tá? E praticamente é possível diversos equipamentos se comunicarem entre si, tá? Bom, mas enfim, né? Então aí você tem aqui que o primeiro sistema de telefonia móvel foi o IMTS, tá? Perfeito? Depois nós percebemos que este sistema cobria o espectro de 150 a 400 MHz, o qual permitia a seleção automática do canal de conversação, né? Isso foi um salto enorme e aí poderíamos, como eu consigo fazer salto automático de canal, eu posso ter diversos usuários utilizando, né? Então, isso aí foi desenvolvido pelo pessoal da TIT Bell, os laboratórios, em conjunto com o pessoal da Motorola, tá? Então, é o início de tudo. Então, o conceito de celular, então aqui nós conseguimos perceber o desenho de uma antena, tá? E o que a gente vê aí? Você tem algumas coisas que é importante. Então, você tem lá embaixo os containers de equipamento, é onde fica praticamente toda a automação desta antena, mais as informações que são coletadas dos telefones, vai tudo sendo processado nesses containers e aí ele vai fazer a distribuição que vai para a central telefônica com os usuários que estão utilizando o serviço de celular no momento, tá? Aí nós percebemos uma antena celular, tá certo? Então algumas coisas são importantes.
existem dois tipos de antena. Se vocês perceberem aqui, você vê, não está passando aqui o meu mouse, tá? Chamado antena celular, é um bastão retangular aqui, ó. Então você vê aqui uma estrutura retangular. Então quando vocês estiverem aí andando pela cidade, começa a perceber as estações radiobase, tá? E você vai ver um dispositivo retangular. São três dispositivos retangulares, isso aí são as antenas, tá? Elas são colocadas a 120 graus uma da outra, e isso dá uma cobertura de 360 graus, tá? Que eu consiga atender os meus usuários. Não é utilizado uma antena omnidirecional, que nós utilizamos aí no curso, porque as antenas omnidirecionais ela tem baixo ganho. Então o que o pessoal desenvolveu? Antenas diretivas, que é essa antena celular que você está vendo aí. São antenas diretivas e com isso você consegue aumentar o ganho, e aumentar o ganho você aumenta a distância, o alcance dessa antena, e aí você consegue atender mais pessoas. Tá? Depois você tem aqui antenas de micro-ondas aqui, então você vê essas antenas de micro-ondas. Elas servem para comunicar uma antena com uma outra antena. Isso aí depois a gente vai ver com mais precisão. Essas comunicações entre antenas são as comunicações entre células. O que acontece? Pode acontecer, vamos dizer que nós temos essa antena que faz a cobertura, hipoteticamente, do bairro de Santo Amaro, tá certo? Apesar que é muito grande, tá? Perfeito, esse bairro, mas vamos dizer que ela consiga cobrir a área de Santo Amaro. Mas ela não consegue fazer o atendimento, por exemplo, para o bairro de Pinheiros. Bom, mas existem pessoas lá, tá certo? Então, evidentemente, a empresa de telefonia vai colocar uma estação radiobase, o nome disso chama-se estação radiobase, lá em Pinheiros, tá? Bom, e aí eu consigo contemplar os assinantes de Pinheiros. Agora, se eu tiver um assinante, um usuário de Pinheiros, tá certo? E queira falar com o pessoal lá de Santo Amaro, eu não consigo, né? Por quê? Porque as antenas não se alcançam, tá certo? O ganho dessas antenas, a potência desses transmissores não consegue passar, por exemplo, de Santo Amaro até Pinheiros. Então, o que eu tenho que fazer? Nesse momento que eu tenho esses links de micro-ondas, tá? Por isso que tem as antenas de micro-ondas. Então, eu coleto os meus usuários que estão, por exemplo, em Santo Amaro, tá certo? E transmito essa informação por links de micro-ondas até a antena que está em Pinheiros, tá? Perfeito? E quando chega nesse link de micro-ondas, nesse laço entre Pinheiros, tá, e Santo Amaro, tá, aí eu consigo fazer a comunicação do usuário que está em Pinheiros com Santo Amaro. Só que duas coisas acontecem, né? Primeiro, esse link de micro-ondas faz a conexão das estações radiobase, tá bom? E a coleta a comunicação, ou melhor, no usuário de celular é feita pela antena celular. Então, duas coisas têm que estar bem claras aí, tá? Então, a antena celular é feita para capturar os usuários de celular, enquanto que as antenas de micro-ondas é para fazer a conexão entre as estações radiobase. Bom, então aqui você tem algumas coisas importantes. Então, aqui, ó, o sistema de telefonia utiliza a radiofrequência como meio de transporte, tá joia? Essa radiofrequência são sinais eletromagnéticos que nós estudamos no nosso curso. E a comunicação dos dispositivos ocorre em modo full duplex, tá? Full duplex quer dizer o seguinte: ao mesmo tempo que eu estou transmitindo, eu estou recebendo simultaneamente, tá? Então, por exemplo, você está falando alguma coisa no telefone, você pode escutar a pessoa falar também, o que não é possível quando você faz no modo half duplex.
o modo half duplex, enquanto um fala, o outro escuta, tá? Perfeito? Isso aí é importante. Então, mas para que eu consiga fazer full duplex, eu preciso de dois canais. Eu preciso de um canal de upload e um canal de download, né? Então, esses dois canais eles estão trabalhando direto. E no caso aqui, os canais eles são simétricos em sua largura de banda. Por quê? Porque eu tenho que a mesma largura de banda que eu estou transmitindo a minha voz é a mesma largura de banda que eu estou ouvindo a voz da outra pessoa. Então esses canais eles devem ser simétricos. O que não acontece, por exemplo, na nossa internet convencional. São canais assimétricos, tá? Você tem mais largura de banda para o download, né, do que para o upload. E se você for ver, isso é super coerente. Nós consumimos mais informação, tá, do que enviamos informação. Tá? Então, é um jeito, essa proposta assimétrica para esse tipo de modalidade de consumo de dados, que a internet foi feita assim por motivo do perfil do usuário, que é diferente quando você está falando a um telefone, tá? A largura de banda de transmissão é a mesma largura de banda de recepção, então eu não posso fazer assimétrico, tá? Tem que ser simétrico. Aqui nós podemos perceber aqui como é que funciona o conceito do celular, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Substituir um único transmissor de grande potência por vários transmissores de baixa potência. Isso é muito importante porque se você utiliza, por exemplo, um único transmissor para cobrir toda a área de São Paulo, tá? Isso não é bom, né? Por dois motivos. O primeiro motivo você vai ter que ter muita potência. Muita potência, você vai ter que ter uma transmissão potências elevadas, e isso é complicado para quem mora próximo da antena. Tem uma potência eletromagnética violenta no bairro onde está essa antena, tá? E aí depois, as pessoas, já que você tem uma antena só na cidade, as pessoas que moram distantes dessa antena, pode ocorrer de não receber informação, porque o sinal ele vem muito fraco. Nós estudamos no curso que o sinal ele decai mediante a distância, tá? Então, no conceito, para que eu torne um sistema extremamente confiável, eu tenho que fazer exatamente esse desenho. Eu tenho que pegar várias antenas, distribuir pela cidade com potência reduzida, tá certo? E em cima disso, dessas antenas, cada antena tem uma capacidade de coletar uma determinada quantidade de pessoas, tá? Então, eu faço um processo de distribuição. Veja só que bacana, né? Em vez de deixar concentrado numa única antena, porque também tem isso. Se todos os usuários forem usar a única antena que tem na cidade, ela vai cair, ela vai dar um DOS, ela não vai conseguir suprir a grande demanda de pessoas. Ela tem uma capacidade, tá certo? Mas se eu fizer em modo distribuído, compartilhado, como mostra essa figura, cada antena responde a uma quantidade de usuários, eu consigo atender todos, tá certo? Atender todos tranquilamente, tá? Então, cada estação base é alocada com uma quantidade de número de canais disponível para todo o sistema, tá certo? Perfeito? Essa distribuição praticamente atende todo mundo, e o usuário é atendido com todos os serviços naquele momento pela qual célula ou qual ele está sendo atendido. Bom, então, continuando aqui, tem mais algumas outras informações que é importante. Por exemplo, no conceito aqui celular. Então, em um sistema de telefonia móvel é necessário unidades móveis, unidades radiobase e central de controle e comutação. Vamos falar direitinho quem é. Unidade móvel somos nós, os nossos telefones, né, que são os nossos bolsos, estão conosco, tá? Estação radiobase são as antenas que você vê na cidade, tá? E a central de controle e comutação deve existir em algum lugar dentro da cidade, tá certo? Um local que gerencie
né, gerencie todas as nossas antenas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí que acho que todo mundo já viu, né? Perto lá como é que se fala? Da estação terminal João Dias, tem um prédio que é chamado Prédio da TIM, né? Um prédio a cor de laranja lá, enfim. Então, só para vocês terem uma referência, né, aquele prédio ele consegue gerenciar todas as antenas existentes. Então, eles têm um total controle se essa antena está operando. A gente chama isso de CCC, tá? Que é a Central de Comutação, né, e Controle. Então, essa CCC que você vê nesse desenho, eles têm todo o controle das antenas, eles têm telões enormes lá dentro e uma equipe o qual fica vendo, analisando o que está acontecendo lá, né? E algumas coisas eles conseguem dar manutenção remoto. Por quê? Porque a informação aparece na tela dizendo se a antena está com problemas ou não, e eles tentam fazer essa manutenção remota. Caso contrário, se eu não consigo fazer essa manutenção remota, é solicitada uma equipe para ir no local e ver o que é possível fazer. Tá? Então é assim. Mas isso é um ponto de vista na parte de manutenção, tá certo? Agora, como é que funciona no ponto de vista nós usuários? Qual a importância dessa CCC? Tá? Então a primeira coisa é o seguinte: a CCC ela tem, no ponto de vista do usuário, um banco de dados informando aonde está o cliente, onde estamos, tá certo? Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou em Santo Amaro, tá certo? Então a CCC ela fica existe uma CCC cuidando ali e vendo que eu estou em Santo Amaro. Se eu me deslocar para o bairro de Pinheiros, ela rapidamente atualiza o banco de dados, tá certo? E dizendo que eu estou em Pinheiros. Portanto, você consegue perceber que o seu telefone, apesar de ele estar em stand-by, ele não está assim totalmente parado. Ele está transmitindo informações de tempos em tempos para essas estações radiobases saber aonde eu estou. Mas isso é necessário? Sim, é extremamente necessário, porque se, por exemplo, alguém for telefonar para mim, eu teria que testar todas essas antenas aí para saber aonde está o professor Sérgio, né? Então eu tenho que testar todas. Agora a pergunta é: quanto tempo demora para eu testar uma antena? Está aqui, não está. Eu vou para a segunda, também não está. Eu vou para a terceira, não vou estar, né? Então, ou na quarta tentativa eu consigo. Mas veja, vai demorar muito. E na prática não funciona assim. Na hora que você digita um número, rapidamente está tocando o telefone da outra pessoa. Por quê? Porque eu sei em que antena está, por exemplo. Então, uma pessoa de Santo Amaro quer falar comigo no bairro de Pinheiros, que eu estou lá no bairro de Pinheiros. Então, rapidamente, a pessoa já sabe e já comuta e já liga o equipamento. Tá? Então, esse sistema de bancos de dados é extremamente fundamental ter a localização. Feita a localização, aí existe a segunda parte. Tá? A segunda parte de eu fazer a comutação. Tá? Porque eu posso, por exemplo, estar, como eu falei, numa antena entre Santo Amaro, tá? O assinante A estar em Santo Amaro e o assinante B em Pinheiros, mas ele pode estar de duas maneiras. Ele pode estar através, eu posso estar através de dois celulares, então eu faço um link entre dois celulares, mas pode acontecer de eu estar telefonando para um telefone fixo. Aí é um link entre celular e telefone fixo. Aí, evidentemente, eu vou fazer uma ligação entre CCCs e a CCC vai acessar uma outra CCC, só que de telefone fixo. Mas também tem um outro cenário. Pode ser uma CCC de uma outra operadora. Por exemplo, uma Vivo versus uma Claro, ou uma Vivo versus uma TIM. Então, as CCCs da Vivo entram em contato com a Claro e faz a comunicação entre essas antenas, mas passando por CCCs de operadoras distintas. Então, você vê que
existe uma logística, existe um processo de automação, né, que não é tão trivial de acontecer, tá? Então, por isso que existe essa central de comunicação, né, para que tenha o melhor controle possível dos nossos usuários e o que eles desejam fazer. Aí nós temos uma outra, tem dois conceitos aqui nessa tela, tá? Que é a chamada picocélula, tá? E as células, enfim, né? Então vamos ver a primeira situação, que é chamada picocélula ou nanocélula, que é quando você percebe que um determinado bairro tem uma quantidade de clientes acima do esperado, tá? Então, o que a gente percebe nisso? Nesse acima do esperado, eu preciso, a antena, ela, mesmo com todos esses recursos que nós falamos até agora, a antena ela não vai comportar, ela não vai suportar, tá? Então eu preciso colocar pequenas células, picocélulas para gerenciar e auxiliar. Então pode acontecer num bairro ter várias antenas, tá certo? Para que eu consiga suportar a carga de usuários, tá? Isso é uma coisa. Agora nós temos uma outra coisa, que é o conceito da telefonia celular. Então, veja, vamos ver essas células aí. Primeiro, essas células você tem lá A, B, C, D, E, F, tá certo? Enfim, isso aí são de A até E, são estações radiobase, tá certo? Que elas têm uma determinada área de cobertura. O que é a área de cobertura? É a área onde as antenas têm a sensibilidade de localizar o seu usuário, tá? Elas têm um alcance, né? Passou desse alcance, eu não consigo mais enxergar o usuário, tá? Perfeito? Então, essas células aí é a área de alcance dela. Segunda coisa é que eu não posso usar a mesma frequência para a próxima estação, tá? Então eu tenho aqui, naquele desenho, a estação A e do lado eu tenho a estação B, tá? Também eu tenho a estação G, eu tenho a estação F, eu tenho a estação E, D e C. Tem todas aquelas que você está vendo nessa figura neste momento, tá? Elas não podem ser a mesma frequência porque dá interferência, tá? Então, você vai ter frequências diferentes. Então, a antena A tem uma frequência F1, a antena B tem uma frequência F2, a antena C tem uma frequência F3, a antena D tem uma frequência F4 e assim sucessivamente todas elas têm a sua frequência distinta para que não ocorra interferência, tá? Então, não deixa de ser um FDM, tá? Bom, em cima disso, desse conceito que agora você percebeu, que é quando você trabalha em FDM, que a gente estudou esse negócio, tá? Quando a gente trabalha em FDM, não existe praticamente interferência, né? Só para você lembrar, tá? FDM seria praticamente no FM, né? Você tem as frequências, você tem um canal que vai de 88 a 108 MHz e cada emissora tem a sua frequência específica, tá? E em cima da sua frequência específica, tá? Você sintoniza aquela frequência e ignora as outras. Perfeito? Então ninguém atrapalha ninguém. Então esse tipo de conceito, tá, foi utilizado no sistema de telefonia celular. Então cada antena tem a sua frequência específica. Só que como nós analisamos a parte espectral, tá, nós não temos tantas frequências assim disponíveis, tá? Então eu tenho poucas frequências para fazer uma cobertura de uma cidade como São Paulo ou uma cidade como México, Estados Unidos, Japão e assim vai indo. Então você vai perceber que não vai dar certo. Então eu faço esse processo, se for com uma só frequência, não vai dar certo. Então eu faço esse processo de ter várias frequências aí, tá? Como mostra esse esquema, essas células, tá? Então cada letra dessa é uma célula e cada célula dessa tem uma frequência distinta. O que nós sabemos na parte de eletromagnetismo? É que com a distância o sinal ele tende a atenuar, tá? E vai chegar a um ponto que ele vai ficar tão fraco que os nossos
receptores não vão perceber mais, tá? Então você vai perceber que, veja, você tem em amarelo ali um A e logo a longa distância você tem um outro A, né, no seu lado esquerdo. E descendo, né, você tem um outro A lá embaixo, super distante. Quer dizer, eu posso repetir essas estações rádio base a longas distâncias, por quê? Porque elas não vão se enxergar mais. Elas não se enxergam mais, tá? Então eu consigo com poucas frequências, tá certo? Usando esse tipo de conceito, tá? Espalhar várias antenas com a mesma frequência, mediante que estejam em longa distância, tá? E utilizar novamente ela para pegar novos usuários. A mesma coisa acontece com B, a mesma coisa acontece com C, a mesma coisa com D e vai até G assim. E dessa maneira, como você vê aí nesse desenho, eu fiz uma área de cobertura, tá certo? Então aí você tem esse conceito de área de cobertura geral, né, feita por todas essas células, e você tem a área de cobertura local, que é feita por uma única antena. Tá? Então, essa área de cobertura geral é praticamente pela operadora, tá certo? Que ela gerencia todas essas antenas, tá? E a área de cobertura local é feita somente por uma única antena, tá? Bom, então, em algumas coisas, enfim, né? Então, com a minha vida com smartphones, o acesso à internet é muito bom e muito comum. Sistemas operacionais mais elaborados conseguem fazer múltiplos acessos, tá? Vários acessos ocorrem simultaneamente, tá? E neste caso, como nós estamos trabalhando com dados agora, a largura de banda é diferente quando estamos acessando a simétrica. Então, ela é, 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 porque são dados, então torna-se assimétrico. Por quê? Porque você faz mais downloads do que uploads. Então, algumas coisas têm que estar extremamente claras aqui, tá? Quando você está fazendo canal de conversação, é simétrico. Quando você está usando os dados do seu equipamento, é assimétrico. Praticamente, os nossos celulares não é mais aquele conceito de telefone celular que nós tínhamos, né, no começo. O celular 1G realmente ele é o celular, certo? Perfeito? Ele é um rádio sofisticado, é um rádio que você consegue falar ali, tá certo? Agora, quando a gente fala de smartphone, praticamente você tem um computador de bolso. Por quê? Porque você tem uma quantidade de aplicativos, softwares residentes. Então, muda o conceito. É um equipamento que foi projetado mais para dados. Então, no decorrer aí das aulas que nós iremos falar sobre a parte de telefonia celular, tá? Você vai perceber que nós migramos, à medida que vai ocorrendo as gerações, que vai de 1G até 5G atualmente, né? Quando chega mais ou menos em 2,75, 2,5, 2,75G, que iremos falar aqui, e cai no 3G, você já percebe que os equipamentos, o projeto dos equipamentos, eles são orientados a dados. O usuário final não quer mais falar. O usuário final, ele quer dados, ele quer assistir vídeos, ele quer ver figuras, ele quer acessar a internet. Então o conceito desse telefone ele é totalmente diferente nas gerações de 3 para frente, tá? Então isso tem que ficar bem claro, né? Enfim, e aí, né, você vai perceber as tecnologias envolvidas, né? Então as tecnologias envolvidas para isso, né, são os AMPs, DAMPs, TDMA, FDMA, CDMA e GSM, tá? Então, esses conceitos, tá, vai ser uma outra aula, uma outra oportunidade com maior detalhamento, tá? Então, esta primeira aula, ela fica mais focada no conceito geral do sistema de telefonia celular, tá? E no nosso próximo encontro vai ser detalhado essas tecnologias aí que está na tela de vocês com maior precisão. Então, um grande abraço a todos,
tá? E a gente se vê na próxima aula.